Olha, quem já anunciou na Meta e não ficou com aquela sensação de estar perdido num labirinto de estratégias que uma contradiz a outra? Pois é, essa análise veio para iluminar esse caminho. A gente vai desvendar o segredo para simplificar as campanhas e, o que é mais importante, para conseguir resultados muito, mas muito melhores. A confusão é real, né? Todo santo dia aparece uma fórmula mágica nova. ABO, CBO, estrutura 10. É tanta sigla que fica fácil se perder e, no fim, gastar dinheiro sem nem entender direito o porquê. Mas, e se a resposta for bem mais simples do que parece? Ok, vamos mergulhar fundo nisso aqui. O ponto central dessa nova era de anúncios é basicamente este. É preciso parar de lutar contra o algoritmo. O sucesso hoje vem de consolidar, de simplificar e de dar para a inteligência artificial da Meta os dados que ela precisa para trabalhar a nosso favor. E para guiar a gente, temos um mapa bem claro. Vamos começar desfazendo o mito da estrutura de campanha. Depois, a gente passa para o jeito certo de testar criativos, entende a matemática do orçamento, diferencia o que a IA realmente considera um criativo novo e, por fim, a gente aprende a regra de ouro para escalar. Vamos começar pelo alicerce de tudo, a estrutura. Muita gente ainda se prende a métodos antigos, que na verdade acabam sabotando a própria performance. Agora, o que é mais interessante aqui nesse slide é o contraste. De um lado, o jeito antigo, com um monte de campanhas e segmentação manual. Isso cria o que a gente chama de dados fragmentados. A IA fica confusa, não sabe para onde ir. Já o jeito novo, com uma única campanha em CBO e público amplo, cria uma alta densidade de dados. É exatamente isso que alimenta o motor da Meta. E o motor por trás de tudo isso se chama Metalétice. Pensa nele como se fosse o cérebro da operação. Esse sistema aprende com cada centavo que a gente gasta. Mas para aprender de verdade, ele precisa de um fluxo de informação limpo, concentrado. Dividir campanhas é como tentar ensinar alguém sussurrando pedaços de frases em salas diferentes. Simplesmente não vai funcionar. Bom, com a estrutura da campanha consolidada, a base está pronta. Agora, vamos aplicar essa mesma lógica de unificar as coisas no próximo ponto crítico, o teste de criativos. Essa é uma prática muito, mas muito comum. A lógica até parece fazer sentido, né? Isolar a variável, testar o criativo e depois levar o vencedor para a campanha principal. Só que, na verdade, esse é um dos maiores erros que se pode cometer hoje. E essa citação aqui resume tudo perfeitamente. O aprendizado, a tal da inteligência, não fica armazenada no post do anúncio. Ela fica presa, atrelada ao conjunto de anúncios onde aquele criativo rodou. Então, quando se move um criativo, é como pegar um atleta treinado e dizer para ele: esquece tudo que você aprendeu e começa do zero em um time novo. É jogar o aprendizado fora. Então, o processo correto pode soar contraintuitivo para quem vem da escola antiga, mas faz todo sentido para a IA. Os novos testes são adicionados direto na campanha principal, dentro do mesmo conjunto de anúncios. Aí a IA vai distribuir a verba e, o mais importante, vai aprender. Só depois de uma semana inteira de aprendizado é que se deve pensar em pausar o que não funcionou. E isso nos leva direto para a questão do dinheiro. O orçamento não é só o combustível, sabe? Ele determina se a IA consegue aprender de fato ou se ela fica presa naquele estado de aprendizado limitado. E o número-chave para a gente gravar é esse aqui, 50. A campanha precisa gerar mais ou menos 50 conversões por semana para conseguir sair da fase de aprendizado. Se for menos que isso, a IA fica patinando, gastando dinheiro sem nunca gerar a inteligência que precisa para otimizar os resultados de verdade. Então, a matemática aqui é bem simples. Se o CPA-alvo é de R$30 e precisamos de 50 conversões, isso dá R$ 1.500 na semana. Dividido por 7 dias, chegamos a um orçamento diário de uns R$ 214. Agora, para um produto com CPA-alvo de R$ 125, esse orçamento diário sobe para quase R$ 900. Isso mostra por que testar um monte de anúncios com pouca verba é uma receita para o fracasso. Ok, agora que a gente já entendeu como testar e como orçar, vamos falar sobre o que testar. Porque nem toda mudança que a gente faz num criativo é vista da mesma forma pelo algoritmo. Este slide é crucial. Mudar só o comecinho do vídeo, a cor de um botão, isso é o que a gente chama de iteração. A IA percebe a semelhança e não trata como algo realmente novo. É útil para otimizar um criativo que já está ganhando, mas não serve para escalar. A diversificação de verdade, aquela que destrava novos públicos, exige uma mudança material, um roteiro novo, um ângulo de comunicação completamente diferente. E não adianta pensar que dá para enganar o sistema. A IA não lê só o texto. Ela faz o que se chama de análise multimodal, ou seja,
Ela entende o áudio, as imagens e o texto, tudo junto. Se o roteiro de um concorrente for copiado, mesmo gravando com um ator diferente, a IA vai detectar alta similaridade e vai limitar a entrega do anúncio. Finalmente, vamos juntar todas essas peças e falar sobre escala. Como é que se aumenta o investimento sem destruir toda a inteligência que a campanha já conseguiu adquirir? A escala inteligente se apoia em 3 pilares. Unificação, que a gente já viu, uma campanha, um conjunto. Liquidez, que é dar liberdade para o algoritmo encontrar o público usando audiências amplas. E, o mais importante, diversidade criativa. O trabalho de quem gerencia anúncios agora é alimentar essa máquina com novos ângulos e novas ideias, o tempo todo. E aqui está a regra de ouro para escalar. Nunca, jamais, em hipótese alguma, duplica uma campanha ou um conjunto de anúncios. A escala inteligente é feita de outra forma, aumentando o orçamento da campanha principal e continuando a alimentar ela com criativos genuinamente novos. A IA vai fazer o resto, gerenciando essa transição do investimento de uma forma suave e muito eficiente. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final que redefine completamente esse trabalho. A função mudou. Não é mais sobre apertar botões e microgerenciar. É sobre ser um curador estratégico, um gestor de portfólio que entende o que a IA precisa para performar bem. Então a pergunta que fica é: de que lado dessa nova realidade cada um de nós vai escolher ficar?